Quero pedir agora que você se aquiete na sua casa. Eu já quero chamar para a tela Eduardo Bulhosa. Bulhosa, que é um grande irmão em Cristo e amigo, que o Senhor nos presenteou com essa amizade há tantos anos e que ele tem sido um instrumento de Deus na nossa vida, um instrumento de Deus na vida da nossa família, um instrumento de Deus agora na vida da igreja em Campina Grande. Ele tem nos abençoado aqui em Campina Grande com a sua vida, com o seu testemunho, com sua participação. E hoje a gente tem a alegria de receber Eduardo. E seja bem-vindo, Eduardo. Você está aqui absolutamente livre, à vontade. Você está na reunião geral aqui em Campina Grande. Então, todos aqui te conhecem bem a tua família, convivem com você, dão todos os testemunhos da vida de Jesus na tua vida. E agora eu quero passar a palavra para você, meu irmão, mas antes eu quero te abençoar e orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor agora esteja derramando da tua graça sobre a vida de Bulhosa, que ele agora, Senhor, esteja sendo, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, que ele não fale de si mesmo, que ele não fale, Senhor, do seu próprio conhecimento, mas que o Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, tire da sua dispensa, da dispensa de Eduardo, Senhor, de tantos anos servindo ao Senhor, para nos servir à mesa neste momento, Senhor. Que ele seja instrumento nas tuas mãos, Senhor. Abençoamos a sua vida, abençoamos a vida de Cris, abençoamos a vida dos seus filhos, a sua casa. Ó, Pai, pedimos que em nome de Jesus seja agora um compartilhar fluindo do teu Espírito Santo através do teu Filho. Abençoa a sua conexão de internet, Senhor, que tudo corra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. É com você, Eduardo. Aleluia, uma alegria estar aqui com vocês, com a igreja de Campina Grande, com todos os que estão assistindo. Já vi Carlsberg aparecendo ali e outros. Um beijo aí para todo mundo. Saber que somos um corpo em Cristo, que não obstante as circunstâncias que vivemos hoje nessa terra, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso Deus, governa, está à destra do Deus vivo, cuidando do teu povo, com seu carinho, com seu amor, com seu afeto, e cada dia se mostrando mais que é Ele que controla todas as coisas. Tenham convicção disso. Nada, absolutamente nada, foge ao controle de Jesus. Ele reina sobre os céus e a terra. Essa terra é dele. O tempo é dele. Quem determina e permite todas as coisas é Ele. Amém? É bom estar aqui com vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja abrindo o coração de vocês, abrindo a mente de vocês, que o Pai dos Espíritos esteja colocando agora nos seus olhinhos ali colírio celestial, para que você veja, compreenda, perceba em que estado nós nos encontramos, não obstante nossa identidade, nossa posição em Cristo. Porque, como disse Jesus lá em João 14:20, aos discípulos, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Nós estamos dentro de Jesus. Nós fomos batizados em Cristo. Cristo entrou em nós quando, naquele momento que ele enviou a promessa do Pai, o Espírito Santo que clama dentro de nós, Abba, Pai, porque nós somos filhos de Deus. E nós estamos no Pai, como fala lá em 1 Tessalonicenses 1:1, 2 Tessalonicenses 1 e Judas 1. Estamos dentro do Pai, porque estamos dentro de Jesus. E como fala em Efésios capítulo 2, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Por estarmos dentro de Cristo, reinamos em Cristo e também estamos nas regiões celestiais nas quais nós temos sido abençoados por Ele. Seja liberada toda a graça de Deus na sua vida, todo o poder do alto, toda a tranquilidade, expressão de fé, de graça na sua vida, em nome de Jesus. Amados, nós vamos tratar hoje aqui de um tema que é novos tempos com Deus. Nesse momento em que nós todos estamos dentro de casa,
com certeza, isso tudo está acontecendo porque Deus permitiu. Também, nesse momento, todos somos alunos, porque estamos vivendo um momento de incertezas. Ninguém sabe como vai ser após o desembarque dessas quarentenas, como vai estar a terra, como vai estar a economia, como vai ser a política, como vai ser a forma de comunicação, recursos humanos, transporte, muita coisa vai mudar, valores inclusive, né? Então, é um tempo que eu percebo que devemos ter muita cautela de falar, prever. É um tempo que precisamos ter prudência. Estava de férias agora, no início do ano, com minha família aqui no litoral da Bahia, e Deus me deu uma palavra que eu não entendi. Tudo tranquilo, tudo normal, e a palavra que o Senhor me deu foi prudência. Essa palavra, prudência, me lembrou uma profecia que um pastor do sul do país me deu há anos atrás, que está escrita aqui no livro de Amós 5,13, que diz assim: portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Amados, não são tempos bons. Alguns falam que é um tempo, inclusive, de juízo de Deus. Na minha opinião, eu acho que é um tempo de ensino. Então, nós, nesse momento, saímos de um mundo. Como é que estava o mundo? Em que estado encontrava-se o mundo? O homem estava no imperativismo frenético, a mente sempre ocupada, um corre-corre, uma inquietação, as mentes todas aceleradas. Eu considero que até o padrão de comunicação, de relacionamento, cada vez mudando, ou seja, como se o homem estivesse sendo programado para um tipo de treinamento, de mudança de comportamento. Nós já vemos sofrendo isso, o homem, lá desde os idos dos anos 60, 50, com a introdução de cinema, de mídias de entretenimento, só que nos últimos dias isso tem crescido de forma exponencial. Hoje, com redes sociais, é o WhatsApp, é YouTube, televisão, Netflix, agora é Zoom, Google Meet, enfim, Deus não programou o homem para viver nessa intensidade, esse entretenimento, que também, na sua dimensão, nesse exagero todo, bem não faz ao homem, né? Na verdade, a sociedade, ela vive numa neurose coletiva. Hoje você tem que perguntar, não é quem já teve problema psicossomático, é quem não tem. Ansiedades, depressões, aceleração mental, pessoas com perturbações. A alma do homem está enferma. Nós temos um país onde 80% dos jovens usam drogas. Conversando com minha filha, ela me contou algo nesse nível. Eu fui pesquisar em Retiro de Jacuípe, que vem gente de todos os cantos. E quando nós vamos ouvir os jovens, não é 80%, é 90%, 85% dos relacionamentos, todos usando drogas. O remédio que mais se vende no Brasil é dipirona, o segundo é Rivotril, ansiolítico. São indícios de que nós vivemos uma terra que cambaleia, tonta. Então, irmãos,
Tudo isso descreve um homem cada vez mais perdido no seu alvo. O alvo do homem é ser filho de Deus. Deus criou o homem para que ele expressasse a sua glória, para que manifestasse a paz, a graça, que manifestasse o afeto, o amor. E esse homem está muito perdido. O entretenimento ele entra aí nessa dimensão muito exagerada como um entorpecente da alma, porque ele não consegue conviver a alma com toda essa realidade que é dura. E o pior é que o próprio entretenimento também já vem, no caso, filmes, etc, etc, que é produzido por ímpios, pessoas distorcidas e que muitas vezes por trás é contra a proposta do próprio Deus. Por exemplo, o Senhor diz: quem habitará diante do Todo-Poderoso? Quem estará perante as chamas eternas? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não deixa seus olhos ver o mal, nem ouvir falar de derramamento de sangue. O que mais vende é tragédia, catástrofe, violência. E assim, irmãos, essa é a terra, é o mundo de hoje, né? Então, nesse mundo de hoje, eu estou falando aqui com você, eu estou em Salvador, você pode estar em Campina Grande, Recife, sul do Brasil, Brasília, ou seja, você está ocupando um território aí, mas ocupando outro espaço, ou seja, antigamente o homem só poderia ocupar o seu próprio território, o seu próprio espaço. Você está ocupando espaço aqui da minha casa em Salvador, não obstante o local que você está aí, a 2.000, 1.500, 500 quilômetros da minha casa. Isso tudo traz um processo de complicação para a psique humana. Isso traz enfermidade. Mas não só enfermidade. Aqui em Mateus 24, Jesus vai mostrando como tudo isso vai gerando um tipo de homem. Porque o objetivo do entretenimento é prender, é distrair-se. Prender de quê? Prender o homem de ficar preso no mesmo foco. Distrair-se de quê? Distrair-se daquilo que é fundamental, a vida eterna em Cristo Jesus. Em Mateus 24, aqui fala do Sermão das Oliveiras, né? Jesus se encontrava no Monte das Oliveiras e os discípulos, após ele ter falado que aquelas pedras e construções não ficariam de pé, Jesus é interrogado pelos discípulos. Eu tive agora lá em Israel e eu tive no Monte das Oliveiras. Aquele lugar maravilhoso que expressa Cristo perante Jerusalém. E dá para você perceber, entender, que o Monte das Oliveiras ele fica defronte Jerusalém. E ali dá para você perceber aquelas pedras que são de não sei quantas centenas de toneladas, né? Jesus dizer que vai cair aquelas pedras, deveria vir uma hecatombe, uma tragédia muito grande mesmo. Então os discípulos perguntam para ele aqui, no 24:3, de quando sucederiam essas coisas, qual seria o sinal da sua vinda? Prestem bem atenção, porque a partir de agora, Jesus descreve o que é a nossa geração atual. Ele disse: vede que ninguém vos engane. Depois ele fala que muitos viriam no nome dele, e ele adverte novamente: e enganarão a muitos. A sociedade que nós estamos é de muito engano. Se cumpre o que Paulo fala em Tessalonicenses sobre o ministério da iniquidade, que viria com grande poder de mentira e engano. Entretenimento, amados, na sua maioria é mentira. Mentira, mentira, mentira. Homem que voa, homem que sai fogo da mão, homem que dá vários giros no ar, tudo aquilo é mentira. E engano.
A nossa própria sociedade, ela é uma sociedade onde nessa ânsia de tanto entretenimento que você vai se envolvendo com engano, vai entrando também, sabe o quê? Desconfiança. Depois Jesus fala sobre ouvir rumores de guerras. Ele adverte para si: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, novamente, ele fala de assustar-se. Assustar é apavorar, é ter medo. O medo é um sentimento, mas o medo, quando ele vem com pavor, ele pode virar, se transformar numa patologia psíquica. E aí entram as fobias. Então, nós vivemos numa sociedade neurótica onde você tem engano, tem medo. Se você parar para analisar o que produz o engano, fake news para cá, fake news para lá, de repente você não confia. Medo. Pessoa que tem medo, geralmente ela fica assim sobressaltada, né? Então ela também não confia. Uma sociedade em que ninguém confia em ninguém. Pense aí, seu filho. Eu estou aqui cuidando de jovens, desde 95 eu acompanho. Aqui na minha casa eu tenho um grupo de mais de 10 anos, sei lá quanto tempo, e todos os sábados eu estou aqui com eles por volta de 40, 50. E muitas vezes eu sou convidado pelos pastores, os pastores mais antigos de Salvador, vai ter uma comemoração ali no bairro que os irmãos vão honrar. Sábado, não vou. Vai ter o aniversário da minha esposa, da companheira da esposa que vai comemorar. Eu não vou, fico aqui só com esses jovens. Até casamento de um companheiro que vai ter que dia é sábado, eu não vou. Só olhando, ouvindo, tentando entender uma geração nova que é muito, mas muito diferente das gerações passadas, digamos que a minha. E o que é que você encontra nesses jovens? Desconfiança. Alguns, eu já ouvi aqui, jovens muito inteligentes, observadores, porque o código de conduta deles, de análise, não é o código de conduta dos pessoas de 45, 40, é outra coisa, irmão. Por quê? Fruto desses entretenimentos. E assim, chegar para mim e falar assim: meu tio, eu estou observando o senhor há muito tempo. E o que eu vou falar aqui para o senhor, para eu falar, eu te analisei muito. Meu tio, não confia em ninguém. Estou acostumado a ouvir isso. Confia no máximo em 2, 3 pessoas e olhe lá. Os relacionamentos entre essa própria geração são altamente superficiais. E o pior, eu venho analisando geração X, geração Y, geração Baby Boomers, geração Millennium, geração Touchscreen. E o que é que você descobre? Quanta diferença nas gerações. E nesse processo aí dessa nova geração, que hoje já deve estar com seus 20 e poucos anos de idade, características que eram exclusivas da geração deles, a nossa geração adotou. Também, nossa geração hoje é muita desconfiança. E assim se cumpre o que Jesus falou. Só que aqui no versículo 10 fala o seguinte: nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quanto escândalo! Escândalo no mundo, escândalo até no meio evangélico, escândalo, escândalo, escândalos. Coisas que acontecem absurdas, fora do padrão da proposta da vida cristã, coisas onde está escrito na palavra que não se nomeie nem entre os gentios. E muitas vezes a gente vê escândalo. Vou contar um escândalo aqui. Quando eu me casei no sábado. Na
sexta-feira casou um casal de irmãos. No domingo casou-se outro casal de irmãos. Escândalo. Só eu vivo com minha esposa que me casei ali. Os dois outros casais estão separados com outras famílias. Isso é um escândalo. E isso tem crescido também no meio de discípulos, onde você vê separação de casais. Isso é um escândalo. Irmãos, escândalo na terra, política é o mundo. Jesus disse que o reino dele era outro, mas também escândalos, escândalos, escândalos. Traição de relacionamento. Em 2014 eu tive uma visão que eu vi inferno. Estava eu e João Pedro, meu filho, diante de um guarda-roupa, eu abri assim, via lá o inferno. Uma sensação terrível, eu disse, meu Deus, não quero ninguém naquele lugar. Eu lembro que eu tive no retiro, nesse período, foi início de 2014, foi. E eu tive no retiro, eu falei para os irmãos de Porto Alegre até, que Satanás estava se levantando a partir dali para destruir relacionamentos estáveis e antigos. E de lá para cá é o que mais a gente viu, o inimigo atacar fortemente relacionamentos. E pessoas perdendo fidelidade umas com as outras, tudo isso Jesus profetizou. Odiar uns aos outros. O ódio é uma palavra que socialmente ela não é aceita, mas ela vem disfarçada de mágoa, raiz de amargura, ressentimentos. E, por fim, de novo, fala que se levantariam aqui falsos profetas que enganariam a muitos. De novo, a palavra engano. Jesus é muito preciso em descrever essa geração que vivemos. E ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. É muito egoísmo. A palavra egoísmo vem de ego. É muito ego. É muito ego. Ego, ego, eu, eu, e eu. E o que eu sou, e o que eu faço, e o que eu fiz, o que eu sou, e o ego. Todo mundo inchadinho. Irmãos, Deus profetizou esses dias. Agora imagina, a gente nesse contexto que já está profetizado com Jesus, vem a pandemia. Com a pandemia, em todo esse contexto de hiperativismo, mente ocupada, toda essa desconfiança, medo, ressentimento, mágoa, raiz de amargura, infidelidade nos relacionamentos, escândalos, pá, pandemia. Quando vem essa coisa, aí todo mundo toma aquele choque, já está naquela vibe complexa de mundo, né? E aí, novamente, o medo. O medo pela incerteza do que está acontecendo. O medo é um instrumento de controle. Instrumento de controle é infantilizar as pessoas para controlá-las. O medo é um instrumento assim. Por exemplo, você subtrai a liberdade, viola a Constituição, tira o poder de decisão das pessoas. Você é que determina o que a pessoa deve ser ou não, deve fazer ou não, violando frontalmente o que o Éden determinou com Deus em dar o arbítrio ao homem, o poder de decidir o seu próprio caminho. E aí a política entra, amigo. Fica todo mundo, não sai de jeito nenhum, e aí a gente apanhando em praia, na rua, nas praças. Controle, medo. E assim a população fica sobressaltada dentro de casa, óbvio, né? Aumenta logo o índice de violência familiar.
a estatística aqui no Rio de Janeiro aumentou 50%, né? Feminicídio agora também, morte de mulheres dentro de casa, ou seja, é o mundo. E dentro desse momento, nesses 2 meses, cada um fala, né, uma teoria do porquê, para que tudo isso. Uns dizem que é treinamento para implementação de um governo mundial. Outros falam que é mudança de hegemonia, está vindo a China, etc. Outros falam que não, agora vai ter o fortalecimento da soberania das nações. Aí um fala sobre que o globalismo, que quer determinar uma conduta e comportamento igual em todo o planeta, que vem sendo com ideologias, essas coisas, essa educação, inclusive pela mídia, pelos filmes, pelos Netflix da vida, tudo aquilo ali tem um objetivo de educar a população mundial. Aí é importante entender que o globalismo ele é diferente de globalização. Globalismo tem a ver com comportamento. Globalização tem a ver com economia. Então, que o globalismo ele cairia e que teria a soberania, cada nação refortaleceria a sua cultura, a sua forma de ser. E, irmãos, então cada um fala uma coisa, né? Por que dessa pandemia, né? A gente sabe que, de fato, está todo mundo dentro de casa. Agora, a grande pergunta, né? Como diz um amigo meu, uma pergunta de $1 milhão é por que Deus permitiu estarmos em casa? Por quê? Amados, Deus está dando uma oportunidade à humanidade. Deus está dando a oportunidade à igreja para ela parar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Deus quer falar com a igreja. Deus não fala com apressados. Moisés foi chamado para estar no monte, para Deus falar com ele. Sobe ele, Caleb e Josué. Qual a expectativa de Moisés? Cheguei, subi, falei, conversei. Espera Moisés um dia, nada de Deus falar. 2 dias, nada. 3, nada. Lá no 7º dia, Deus falou. Primeiro, Moisés, você se acalma. Primeiro, Moisés, você sossega. Primeiro, Moisés, você se aquieta. Se encontre. Depois eu falo. Amados, Deus está nos dando uma oportunidade de nos avaliarmos. E eu penso que ele tem 3 pontos que ele quer que nós nos avaliemos. Pense nisso na sua vida. Na sua comunhão e relacionamento com ele. Que você se avalie você em você mesmo. Você como indivíduo. Olhe para você, pense. Eu sou Eduardo, nasci no bairro da Federação, filho de Irenice, Bulhosa, Parará, Piriri, Parará. Tenho um irmão, cada um vai ter que fazer uma avaliação de si. Caminhando, fui criado, uma hora me converti, me propus a ver o quê? Isso. Estou vivendo isso? Vou para onde? Qual é o meu projeto de vida? É céu, é eternidade? Depois, o outro ponto é a família. Se olharmos a literalidade do que está acontecendo, nós concluiremos o seguinte: Deus colocou todo mundo dentro de casa e trancou e disse: não sai ninguém. Vamos agora, de fato, voltarmos para a família. Não tem, irmão, para onde correr. Se você não conseguir enxergar isso, de fato, está precisando de um ajuste psicológico.
está precisando de fato de uma cura na mente e na visão, porque é o óbvio. Então, irmãos, a nossa relação com Ele, o que Deus quer que você veja nessa relação? Deus quer resgatar você e Ele. Quando Jesus veio, Ele veio para restabelecer relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento homem e homem. No relacionamento com Deus, Ele quer te dar um pai. Quer que você conheça esse pai. Que você mergulhe no seu coração de amor, no seu rio de vida, de afeto, de carinho. Ele te ama, ele te quer. O sangue derramado na cruz não pode ser profanado. A palavra profanar significa fazer pouco caso. O que nos dá acesso à presença de Deus é o sangue de um justo, é o sangue de Jesus derramado naquela cruz. O que mais Deus gosta é quando você, por esse sangue, intrepidamente, tranquilamente, serenamente, suavemente, está lá, tu e ele. Deus te quer. Deus te ama. Deus é seu pai. E o lugar dele na sua vida não pode ser misturado com outros lugares de outras pessoas ou coisas. Ele é santo. Por isso que Jesus nos ensina a orar assim: Pai, santificado seja o vosso nome. Onde? Santificar o nome do Pai em meu coração. Chegou aí é diferente. Aí a pedrinha branca que te aguarda no céu, que vai ter um nome que ninguém conhece, só tu e ele vai conhecer lá no céu. Tu e ele. Lembrando, como fala lá em Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10, que todos compareceremos perante o tribunal de Deus, cada um individualmente. Naquele momento não vai ter papai, mamãe, discipulador, discipuladora, pastor, líder. Não. Você e ele. Deus está nos chamando para isso. É um pit stop. Parar para ajustar. Porém, eu digo para você, Deus quer derramar o amor dele no seu coração. Muita graça, muita unção, falar com você. Esses dias eu me ajoelhei e disse para Deus, logo no começo dessa pandemia, eu disse, não quero saber de Cristiane, de João Pedro, de Marília, de obra, de ninguém. Eu e tu, que delícia. Mergulhar naquele coração de amor, naquele rio de vida. Oh, meu Deus, que coisa boa. Aí você vê a presença do seu Pai. Quem é um Deus como tu, que trabalha para aqueles que nele esperam? Aí você vê o seu entorno melhorar, o seu interior melhorar. Deus nos colocou dentro de casa para aumentarmos a nossa intimidade e nos encontrarmos com Ele. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Sossego, tranquilidade, confiança, força. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vos será levantar, deita tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Deus dá quem descansa. Porque sem mim nada podeis fazer. Aquietai-vos. Lá em Êxodo 33, Moisés, em dado momento que o povo murmurava muito, Deus disse, olha, Moisés, você vai subir com o seu povo. Eu vou mandar meu anjo contigo. Moisés disse, Senhor, daqui eu não saio se o Senhor não for conosco. Naquele contexto, Deus fala uma coisa que diz muito respeito a tudo que eu estou querendo mostrar para você aqui.
Deus diz assim: a minha presença irá convosco e eu vos darei descanso. Deus quer te dar descanso em sua alma. Contrário a tudo que esse mundo está produzindo, Deus tem dias de paz. Ele quer te pegar pelas mãos, te levar para águas de descanso, para pastos verdejantes, para ribeiros de águas cristalinas e refrigerar sua alma por amor do seu nome. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Ele está no meio de vós, jamais será abalado. Esse rio de vida, eu profetizo que ele passe em sua casa, que ele passe na sua vida, em nome de Jesus. Jesus profetiza sobre o reino dele, lá numa parábola, em Marcos 4, acho que é 26, diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que lançou a semente na terra. Era noite, dia, dormia, não sabendo ele como a semente veio a germinar, descansar, dormir. Deus, nosso Senhor Jesus, nos chama para descansar. Há um descanso de Deus. Esse descanso da alma que o mundo está agitando você, Deus quer tirar você dessa agitação e trazer descanso para a sua alma. E ele diz assim, ó, que a semente, não sabendo ele como, o homem lançou a semente e não sabe. Diz que a terra mesmo, por si só, ela frutifica. Eu não preciso saber de tudo. Existe uma bênção chamada bênção da ignorância. Não precisa você saber de tudo. O querer saber demais produz, às vezes, até algumas complicações pecaminosas, ansiedades. O querer saber demais, Google, produz uma necessidade de controle, uma falsa sensação de controle. Isso é um buraco sem fundo. Largue isso e vá ter comunhão com Deus, que é a fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria e de um conhecimento que vem acompanhado com poder transformador e galardoador. Então Deus te chama para isso. O segundo ponto, amados, primeiro Deus, ele nos coloca em casa para a gente melhorar isso aqui. Depois nós. Eu quero dizer uma coisa sincera para você. Sua vida é muito importante para Deus. Você. Você. Se tivesse só você na terra, ele viria e passaria por tudo que ele passou. Jesus te ama. Jesus te ama. Você é muito importante para Deus. Jesus diz lá em Apocalipse 1, e ele com seu sangue comprou para Deus todos aqueles que procedem de povo, tribo, língua e nação. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Ele te tirou do império das trevas e te deu vida, dignidade, nome, escreveu no livro da vida. Você é por demais importante para Deus. Deus te ama. E o que ele quer que você se avalie? Você tem que parar e dizer, eu nasci aqui na terra, né? Eu tive uma família, eu estudei tal coisa, eu me formei, eu conheci amigos, tive meus parentes. Onde estão meus parentes? Repare, você sabia que você teve parentes? Coleguinhas que você andou quando era adolescente, onde é que está esse povo? Você tem uma história, a sua história é importante para Deus? Olha, muitas vezes a gente não para analisar, mas a Bíblia diz assim: buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A gente não vamos buscar o reino, não. Justiça. Olha que justiça é importante, porque inclusive eu vou ser julgado de toda a minha história. Um dos textos da Bíblia que eu acho interessantíssimo é aquele que fala, acho que em Provérbios, diz assim: ensina-nos a contar nossos dias,
para que alcance coração sábio. Conte seus dias. Volte um pouquinho. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 37. Aí você vai reconhecer Deus nos seus caminhos, na sua história, e você vai ver quanta fidelidade, quanto amor, quanta oração respondida, quanto cuidado, quanta providência, quanto Deus está com você e te fez alguém, filho dele. Quantas pessoas passaram no seu caminho, quantos foram transformados, quantos você abençoou, quantas vezes você exposto ao pecado, quantas vezes você correu doido. Quantas vezes você... Sangue de Jesus tem poder mesmo, meu irmão. Aí você tá assim, daqui a pouco eu me lembro bem que eu trabalhei de vendedor, né? Aí eu chegava assim no balcão, botava minha mão para fazer as vendas, aí vinha uma mulher lá, dona do comércio, botava a mão dela em cima da minha mão, eu digo, sangue de Jesus. Aí atirando, disse, meu Deus, me ajude aqui, tirar minha mão debaixo da mão dessa mulher, eu sou me casado, servo de Deus, lavado o sangue de Jesus. Você não pode dizer, ô mulher, rapaz, que negócio é esse? Eu ia perder a venda, eu tinha que tirar devagarzinho. Eu digo, ô minha senhora, tá. Eu digo, oh, meu Deus, me guarda. Quantas vezes o Pai te guardou e te apresenta hoje, santo, íntegro, de tantas tentações? Ele quer que você pare e se avalie e reconheça ele nos seus caminhos. E as revelações, e os momentos, você e ele, e as promessas, coisas que ele falou só para você, onde cada promessa dele tem um sim. Deus quer que você desembarque dessa quarentena pocando de fé, fervoroso de espírito, confiante, porque ele está com você, ele é seu pai, e que você vai desenvolver com força essa sua vocação, seus talentos. Deus te chama para que você se encontre na sua identidade. Você nasceu num lugar, você pode estar em outro, mas ele tem uma história com você e a sua história é importante para ele. E o terceiro ponto, amados, é o que eu falei da literalidade da vida, que é a família. Amados, não existe restauração de igreja sem restauração de família. Não existe. O Senhor tem me dado uma profecia que está lá em Zacarias, quando Zacarias fala sobre Jerusalém. Ele diz que Jerusalém, no seu entorno, seria como fogo e no seu interior seria a sua glória. Eu imagino Jerusalém cercada, não de labareda de fogo subindo assim, mas eu consigo ver seres espirituais cercando anjos como fogo. E o interior dela, abundante presença de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua casa, que no entorno do seu lar, os anjos de Deus se acampem e a glória de Deus seja abundante na sua casa. Minha casa, amigo, graças à misericórdia de Deus, eu estou aqui, eu não vou me ajoelhar porque eu vou sair da tela, mas eu estou aqui de joelhos, quebrado diante de Deus, pedindo a Ele misericórdia pela minha família. Não tenho problema com meus filhos, nem com minha esposa. A manhã está aqui. Também não temos problemas. Ela ainda não foi batizada, mas nós vivemos bem. Ela crê em Jesus, está aí caminhando, inclusive nesses dias aqui, muito forte para Jesus. Mas assim, amados, não tenho problema. Mas eu tento estar junto. Meu filho está lendo Tiago. Minha filha está lendo Levítico. Minha mulher está com uma opção de mulher aí, ora e uma coisa para lá, para cá. E eu nesse corre aqui, né, de atende irmão, o trabalho aqui triplicou, né? Parece que pastor está trabalhando muito, né? Várias áreas que tem que servir ao Senhor.
Mas assim, eu disse, a gente não consegue estar junto, porque foi pulverizado para dentro das famílias um smartphone, rapaz. Cada um ficar no seu ali, ó. Aí você diz, meu Deus, que estado está a família? São poucos anos, irmão, que o smartphone entrou globalmente na vida dos seres terrestres, nas casas. Por volta de 7 anos, viu? Mas parece que a gente tem 30, porque nós fomos treinados a viver com a cara na tela o tempo todo. Há um quê do inimigo nisso, porque duas palavras é de grande valor para Deus: amor e proximidade. Jesus definiu que 12 mandamentos eram suficientes: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele resume 8.300 leis, mandamentos, juízos, critérios em 2. E Paulo resume em 1, em Gálatas 5,14, o preceito da lei se cumpre um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor e proximidade, essas duas palavras é de grande valor no critério de Deus. Hoje, nós podemos entender Paulo porque o mais próximo de nós é Deus, porque nós estamos dentro dele, ele está dentro de nós. Depois é a esposa, depois é o filho, depois são as pessoas que estão em sua casa, seus vizinhos. Deus não é complicado não, amado. Deus é simples. Ame o próximo. E a família, ela está sinalizada aqui em Mateus 24, 43, que diz assim, ó. Estou com minha Bíblia aqui, ó. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui Deus está apontando com cuidado com a casa. E está todo mundo dentro de casa. E não consegue, dentro de casa, cuidar da casa. Vamos acordar? Ó, casa. A literalidade profética para esse momento é a casa. Lá em Lucas 14, 20, quando Jesus fala dos últimos dias, ele vai falar de que tempo? Ele vai falar dos dias de Noé e dos dias de Ló. Lucas 17, 20, os fariseus perguntam a Jesus quais sinais seriam da sua vinda. Ele foi interrogado. E aqui, no 26, ele vai dizer assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quantos crentes estamos nos últimos dias? E ele vai dizer como seria: comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Irmãos, comer, beber, plantar, edificar, comprar, vender, casar e se dar em casamento é pecado? Não. É pecado você pegar aqui um celular e ficar olhando? Não. Mas Deus adverte Jesus que as coisas lícitas é que tiraria o homem de estar atento à sua vinda. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Estou falando isso, irmãos, eu preciso também me desvencilhar disso. Eu trabalho muito com smartphone. E aqui eu comecei com minha família, ensinando a minha família, sabe o quê? Volta de Jesus. Aí entrei pesado aqui com eles. Vamos ensinar.
Daqui a pouco eu começo a ver dificuldade a gente reunir. Vamos ler, sabe o quê? João 17. Vamos ler, sabe o quê? 1 João. Vamos ler, sabe o quê? Filipenses. Tem o mesmo amor, se unido de nada. Porque a unidade familiar é a força. As maiores respostas de oração que eu tive é a unidade familiar. Nós 4 ali, orando, clamando por um mesmo objetivo. E vai fazer concurso, vai fazer vestibular, e tem isso, e tem aquilo, e vai trocar de carro, e vai comprar casa. A unidade familiar é imbatível para o céu, porque Deus está comprometido com a família, porque a família é uma instituição criada por Deus antes da entrada do pecado no mundo. A família é uma instituição de ordem criacional, foi a família a instituição espiritual que Deus escolheu para nela realizar o seu plano e o seu propósito de amor, de ter um povo para si através da família. Com Abraão, como é que Deus fez? 2000 e tantos anos depois, 1947 anos, 50, não sei bem, quase 2000 anos depois, que o homem foi expulso do paraíso, Deus vai retomar o propósito eterno que foi interrompido lá dentro do Éden. Quem ele escolhe? Abraão. Faz uma aliança com Abraão. Mas ele diz assim, acaso ocultarei que estou a fazer a Abraão? Está lá em Gênesis 18 e 19. Quem pensa em ministério, quem pensa em que vai ter um povo, uma nação, vamos guerrear, vamos... Não, ele disse, qual é o pré-requisito para Abraão? É necessário que ele ordene os seus filhos, a sua casa, a sua vida depois dele, para que se cumpra tudo aquilo que foi falado a respeito de Abraão. Irmão, se a gente vai nos 2 elementos sinalizados por Jesus, 2 momentos bíblicos, em Lucas 17, que é os dias de Noé e os dias de Ló, você vai encontrar lá em Gênesis 6 e 19. E o que é que você encontra lá nos dias de Noé? Noé foi um homem que andou com Deus. Noé, ele vai aparelhar uma arca, como está escrito lá em Hebreus 11, 7. Noé aparelhou uma arca pela qual ele salvou a sua família, a sua casa. E olha o que era que tinha nos dias de Noé. Aqui no versículo 2 diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Aqui eu vou ler agora pontos que identificam a profecia de Jesus, que coincide com situações vividas naquela época de Noé, que também nós vivenciamos hoje. Aqui fala a Torá, ela descreve esse versículo como que tivesse depravação moral de mulheres de classe mais baixa, eram dominadas de forma indevida, inapropriada por homens de classes altas. E Deus vê isso lhe desagrada. Depois aqui, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, imoralidade, corrupção, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus, Noé, resolvida acabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra, imoralidade, violência e corrupção. Você vê moralidade no entorno onde você vive, meu irmão? Minha irmã? Você vê violência crescente, 70 mil mortes violentas por ano no Brasil. Agora, nesse outro governo, caiu para 40, mas estava em 70. Isso é o que ele consegue contar. Índice de guerra nesse país. E aqui o que acontece? Noé faz o quê? Noé coloca para dentro da arca a sua família. Ele coloca para dentro da arca os seus filhos e as suas noras. No caso aqui de Gênesis 19, vamos para o 18, 20, diz assim, os anjos vieram, passaram por Abrão
iam em direção a Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou para Abrão que chegou o clamor de Sodoma chegou na presença dele, porque o pecado havia se multiplicado. Havia muito clamor de Sodoma, mas porque o seu pecado tem se agravado muito. E aí os anjos iam lá para conferir se era mesmo assim. E chegando eles, já em 19 aqui, na cidade, estava na porta da cidade Ló esperando eles. E quando Ló, que está na porta da cidade, chega lá, eles gostariam de estar na praça. Ló disse, rapaz, não fique nessa praça aqui não, que a coisa aqui está feia. Parece com as praças da... Nossa, quem vai para a praça hoje de madrugada? Quem tem coragem de dormir numa praça? O que tem lá? Homoafetividade, prostituição, roubo, violência. E Ló leva os anjos para sua casa. Mas assim, aí aqui, quando eles já estão em casa, os homens daquela cidade, diz aqui, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos dele. Homoafetividade. E aqui, no 9, porque Ló vai discursar, querendo demover-o dessa maldade, diz que eles arremessaram-se contra o homem Ló e chegaram-se para arrombar a porta. Violência, corrupção, imoralidade e violência. Coincide muito o que aconteceu nos dias de Noé com os dias de Ló, que acontece com nossos dias. Aumento da violência, da corrupção, imoralidade e acentuação do homossexualismo, homoafetividade. Qual foi a ação de Deus? Deus chama Ló e diz assim, tens aqui mais alguém dos teus, genro, próximo, teus filhos, próximo, e tuas filhas, próximo, todos quantos tem na cidade, os seus próximos, faz-os sair desse lugar. Ou seja, Deus profeticamente está dizendo, olhe o próximo. No dia de Ló ele disse, olhe o próximo. No dia de Noé ele disse, olhe a família, olhe o próximo. E o que ele vai dizer nesses dias? Próximo. Não estou ouvindo não? Fica todo mundo dentro de casa. Talvez agora você me entenda. Só, irmãos, que aqui tem um parênteses que eu quero abrir. Qual a atitude de Deus nesse momento para conosco que está dentro de casa? Como se, porém, se demorasse, porque Ló tinha sido advertido para sair da cidade, aí diz assim, como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão a ele, a sua mulher, as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Versículo 16, Gênesis 19, 16. Aqui fica claro qual é a expressão profética de Deus para conosco nesses dias. Misericórdia. O mundo, irmãos, está muito amadurecido para o Armagedon, mas é a misericórdia de Deus que tem nos contido. Percebo pessoas duras no trato com outras, elas não estão se olhando. Quem é duro com os outros é porque não se avalia. Esse é o momento de a gente parar para se ver, porque Deus é misericordioso. Eu, quando vou tratar um assunto hoje, eu pego 60% da realidade das pessoas e coloco. Depois eu pego 40% para ele, porque o mundo partiu para cima da igreja. Satanás, com a estrutura dessa questão de compensação mental, de emoção, de entretenimento, é um negócio assombroso, é um negócio monstruoso em cima do homem, e Deus está vendo isso, e Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, como ele teve misericórdia lá dos dias de Ló, tirou ele da cidade, de novo família. E Deus tem misericórdia da sua família, tem misericórdia da minha família. Irmãos, eu paro para analisar hoje, eu penso muito naquela parábola que Jesus falou daquele homem que agiu atiladamente. Nós precisamos resgatar nossos relacionamentos. Nós precisamos de paz no lar, de paz nos relacionamentos. E eu penso sempre assim, aquele homem que diz assim, Jesus disse que ele era meio enrolado, tinha uns problemas, e vinha chumbo grosso para cima dele. E Jesus diz assim, que esse homem
Veio um homem de lá e disse assim, quanto é que você me deve? Eu disse, rapaz, eu te devo 100 mil denários. Quanto é que você tem aí? Rapaz, eu tenho 3 mil. Eu disse, me dê aí, tá perdoado. Você me deve quanto? Rapaz, você está me devendo uns 300 talentos. Você tem quanto? Eu estou com 70 talentos aqui, me dê se está perdoado. Irmão, perdoe. Perdoe. Seja sábio. Perdoe. Porque senão vai virar para você. Bom é Deus. Bom não tem não, viu? Só conheço um bom. A única coisa boa que nós temos, que você tem, sabe o que é? Jesus, o resto pode jogar no lixo. Só. Jesus, que nos deu vida. Ele é o que tem de bom. Então vamos perdoar, vamos ser misericordiosos e vamos trazer um ambiente de graça e de paz dentro dos nossos lares. Eu penso que nesse tempo é um tempo também de autoanálise e junto com a família para chegarmos à estatura de Jesus. Avalie junto com sua casa o seu caráter, converse. Se a gente parar para olhar Deus no seu caráter, você vê que Deus é imparcial. Não fica olhando mais para ninguém, olhe para Deus. Jesus disse: ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo vos amou. Imite a Deus. Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Seja como o Pai, amoroso, puro, misericordioso. As entranhas de Deus é misericórdia. Seja reto, seja santo como Deus. Também Jesus disse: sede misericordioso, como misericordioso é o Pai que está no céu. Imite a Deus. E todos nós, irmãos, temos um alvo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Chegue à unidade dessa fé dentro da sua casa, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. São as juntas naturais do corpo de Cristo, a família. Se una, se amem. Olhe no rosto, na face um do outro. Perceba, outro dia eu estava olhando, João Pedro tem uns buraquinhos assim no rosto, estava olhando os buraquinhos do rosto dele assim. Se encontre com os seus dentro da sua casa. Amados, o inimigo criou uma estratégia terrível de separar as pessoas debaixo do mesmo teto, porque você está ocupando o seu território, mas você não está ocupando o mesmo espaço, você está no mesmo território, em outro espaço o tempo todo. Venha para dentro do seu espaço, que é a sua família, é a base da sociedade. Jesus quer nos fazer perfeitos como família. E se a gente olhar para Jesus, para imitar a Deus, Deus é imparcial, Deus é justo, Deus tem equidade, Deus é honesto, Deus é íntegro, Deus é verdade, Deus respeita a dignidade do homem. No Éden, ele não pega assim, na hora de Adão colocar nome nos animais, diz: Adão, como um tirano, vai lá, tem um espaço lá com os animais, vai lá e bota o nome. Deus é humilde, ele ó, vem trazendo assim, ó, Adão, coloca nome nos animais. O Pai é humilde. O Pai que Jesus manda você orar ao Pai. Se você contempla Ele, você vai expressar isso. É humilde. Mas se você está contemplando um Deus da sua cabeça, essa humildade não chega não, irmão. Um Deus que você inventou, você juntou um monte de coisa, de conceitos, aí inventou um Deus que é fruto da sua mente. A humildade não vem não, irmão. O Pai é humilde. Eu lembro com 10 anos de idade, trazendo o João Pedro da escola, foi a primeira vez que eu parei para refletir nisso. Ele disse assim: pai, o pai é humilde, né? Eu disse: como assim? Ele disse: porque ele é um agricultor. Você já viu o pai como é um agricultor roupinho? Eu disse: é mesmo, meu filho. O pai é humilde. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o pai. A expressão do esvaziamento. Um pai que não quis segurar tudo, não. Ele botou o filho à destra dele e disse: só governe. Passou o bastão todo, pode ficar aí, filho, governe. Esse pai se esvaziou, ele deu toda a autoridade do céu e da terra a Jesus.
Jesus teve um momento de esvaziamento dele, agora é de glória. E o Pai deu tudo ao Filho. Jesus ressuscita, toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. O Pai é humilde. Jesus, lá em 1 Coríntios 15, que diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Depois que a morte for vencida, aquele que a venceu sujeitará tudo aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E uma hora Jesus vai dizer assim, ó, Pai, toma tudo aí que eu já venci. Reina. Céu eterno! Na presença desse Pai da melhor qualidade. Reina, Pai. Eu sou a marca viva que em céu não tem mais rebelião. Pai, não tem mais absalões, mais maquiavélicos. Pai, é pureza, Pai. Glória, Pai, para ti. Reina, Pai. As marcas do Cordeiro, nós estaremos lá, ó, todo mundo junto. Família de Deus. Um Pai humilde. A palavra fala lá em Efésios, acho que é 3, que Paulo dobra o joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Ele é o cabeça da sua casa. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. O Pai humilde, ele entra na sua casa. A humildade, esse contorno, ela embeleza a casa e a família. O Pai é humilde. Irmãos, e assim como nos dias de Ló e de Noé, estávamos estudando aqui em Salvador sobre essa questão dos últimos dias, da volta de Jesus, e nós fomos para Zacarias, Marcos, ele orientou a gente a dar uma olhada em Zacarias, e aqui em Zacarias 10, 12, aliás, fala do milênio, dos últimos dias, como seria, Jerusalém seria sitiada, etc. E Zacarias 12, vou do 10 aqui, ó, diz assim, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Casa. Que o Senhor derrama aí abundância desse espírito de graça, de favor de Deus na sua vida, sua casa, e de súplica, muita oração. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon e do vale do Megido. A terra, olha para aqui, ó, aqui que é mais importante, no 12, 12, Zacarias. A terra pranteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte. A família de Levi à parte e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Você vê que em Mateus 24, Lucas 17, Zacarias 12, todos falam dos dias do fim e todos falam de casa e de família. Aí Deus pega e bota todo mundo dentro de casa, ninguém pode sair, todo o governo está na mão de Jesus, nada acontece sem a permissão dele. O que Deus quer de nós? Amar a ele, avaliar nosso relacionamento com ele, ter essa coisa de você e Deus, seu pacto com ele, você e você mesmo, você querer ser uma pessoa melhor, com base em uma análise pessoal que você faça aqui, e buscar se parecer mais com Jesus, Lucas 6, Romanos 12, Sermão do Monte, ali, ó, pegar, ser igual a Deus, e como Deus, você ser uma pessoa imparcial, você ser uma pessoa justa, você ter equidade. Equidade, irmão, significa você botar a pessoa no seu devido lugar, nem mais nem menos. Às vezes a pessoa está num lugar, outro bota lá embaixo, ou tá lá embaixo, você bota lá em cima. Isso é iniquidade. Você ser uma pessoa íntegra. Deus é íntegro.
Você ser uma pessoa verdadeira, honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa que reconhece o seu potencial e que a partir de agora você vai botar para funcionar, praticar, ver você crescer para a glória de Deus. Deus quer isso de Cristo em você. Imparcialidade, justiça, equidade, integridade, honestidade, verdade, dignidade. Seja digno, que você é filho, filha de Deus. Assuma a sua posição de fé, de vida com Deus. Reine em vida. Desenvolva seu potencial. Bote para fora esses talentos. Saia da letargia, saia da preguiça. Assuma o chamado, o propósito. Viva por ele. O céu te aguarda, o galardão te aguarda. O Pai vem com o seu galardão. E amados, e a família, né? Amar o perto. E Deus vai nos abençoar muito. O início do ano eu tive na casa da minha mãe, foi no ano passado, foi no início desse ano. Minha mãe tem 81 anos de idade, né? Aí ela virou para mim e falou assim, ela não quer saber de celular, essas tecnologias, nada, né? Ela reclama. Aí ela falou para mim assim, meu filho, quando saiu a garrafa térmica, lá por ido de 1900, 800, sei lá, o pessoal disse, agora vai acabar com as famílias, porque naquela época as famílias, elas reuniam-se para tomar café, né, juntos, né? Então tinha que esquentar o café na hora, porque todo mundo tinha que estar para tomar quentinho, né? Então a família reunia, esquentava o café e pá, todo mundo sempre junto ali. Aí a garrafa térmica. Aí depois, meu filho, apareceu a televisão. Ela disse, agora todo mundo pensou, ela falando comigo, né? Agora as famílias vão ser estragadas. Aí ela disse assim, mas não aconteceu. Aí depois veio a internet. Aí disse, agora já foi. A internet realmente fez uma bagunçazinha. Mas ela disse, mas meu filho, eu vi que essas coisas trouxeram uma mudança. Agora, esse negócio de zap, zap, é o WhatsApp, que são as mídias sociais. Ela disse, eu nunca vi isso não. E realmente, irmão, está separando e Deus está dizendo, se una. Que o Senhor nos abençoe. A gente vai sair desse tempo de maneira vitoriosa. A graça de Deus sobre nós. Você também vai ser renovado na visão, na graça do Senhor, lembrando que toda a base para o discipulado e para o companheirismo são relacionamentos. Sem relacionamento, irmão, não tem igreja. Que o Senhor restaure os relacionamentos. Que esse tempo que você está também longe dos irmãos, você sinta assim que precisa ser arrumado, perdoado, corrigido. E vamos dar uma limpeza, vamos fazer um saneamento no corpo do nosso Senhor, para que a gente desembarque desse coronavírus como uma nação de profetas e sacerdotes, fazendo o reino de Deus avançar. Que a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Obrigado aí pela atenção. Um grande abraço, que Jesus abençoe. Queria orar um pouco. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja vida a cada um que ouviu. Que a unção e a graça de Deus para melhorar a relação contigo, para se encontrarem em profundidade com o Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que o cérebro humano está mudando, onde o homem está com pressa, está ansioso. Se o homem está crescendo a parte do cérebro na área de superficialidade, está expandindo e está atrofiando a área de profundidade. Vem nos curar, Senhor, nesse momento. Vem curar a mente de cada um de nós que estamos aqui. E vem fazer com que nosso cérebro, na área de expansão, seja expandido na área de profundidade, em nome de Jesus. E vem abençoar nossas famílias. E vem derramar o amor de Deus nos nossos lares. Nos livra da fobia, nos livra da desconfiança, nos livra do medo, nos livra de escândalo, nos livra, Senhor, de infidelidades, nos livra, Senhor, de ressentimentos e mágoas, e aumenta o amor, Senhor, em todos nós, curando e trazendo alegria, vitória, comunhão e paz em cada um de nós, em nome de Jesus.
Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos aí. Um beijo, Bega e André. Glória a Deus. Um bom domingo a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.